Continuando. Kant e o a priori. Segundo Marys, Kant é um inatista. Para ele, nós temos conceitos, intuições e crenças inatas que usamos para organizar o nosso entendimento do mundo. E a possibilidade de termos experiência depende desses conceitos, dessas intuições. Um objetivo de Kant é responder ao cético, o que ele faz tornando o mundo externo não tão externo. Afinal de contas, espaço e tempo são intuições. Os fenômenos se dão no espaço e tempo, então algo essencialmente, fundamentalmente, originariamente subjetivo. Então, nós temos um mundo de objetos espaciais em larga medida construídos por nós. Por isso sabemos que ele existe, mas isso parece um truque. Então, a chave dos procedimentos é a distinção entre mundo fenomenal e mundo noumênico. O mundo fenomenal é o mundo da experiência. E tudo que experienciamos, inclusive átomos, pertence a ele. Então, ele diz que o mundo fenomenal é uma ilha, um mundo noumênico, mas a questão é como ele sabe disso. Ele não pode saber nada sobre o mundo noumênico. O mundo fenomenal é um construto mental, e Kant argumenta para mostrar que espaço e tempo não existem sem mentes. Eles têm uma natureza paradoxal. Por exemplo, eles são construídos por pontos. Pontos não têm extensão. Assim, mesmo um número infinito de pontos colocados lado a lado não poderão formar uma extensão espacial. Donde espaço e tempo só existem como intuições em nossas mentes. Não sei de onde vem aí o donde, do que nós falamos anteriormente. O mundo noumênico é o que está além da percepção. Nós temos, de um lado, o noumena, que é, digamos, o sujeito transcendental. Esse sujeito transcendental, ele tem acesso, ou talvez por intermédio do sujeito empírico, ao mundo fenomenal, um dos fenômenos, inclusive os fenômenos, o sensidata, e também os fenômenos dos objetos exteriores, na medida em que eles não são dados como fenômenos. E afora isso, além da possibilidade de cognição ou percepção, está a coisa em si, o X ou o noumena. É o mundo fenomenal, é o mundo nominal. Então, dos dois lados, nós temos mundo nominal. Como nós construímos o mundo fenomenal, há algo de nominal também no sujeito que o constrói, que é, digamos, o sujeito transcendental. Nós não podemos conhecer o mundo nominal. Nisso, Kant concorda com o cético. Por isso, não podemos saber se temos livre-arbítrio ou se Deus existe. Mas o livre-arbítrio se daria no âmbito do sujeito, ou do sujeito nominal, né, do eu transcendental, de alguma coisa que não seria empírico. Nós também não podemos saber, do ponto de vista da razão pura, se Deus existe, pois essas coisas pertencem ao mundo noumênico. Há várias formas de intuição. Intuição empírica, nossas experiências sensórias, e a intuição a priori, isto é, espaços temporais. As intuições são particulares. A intuição de um gato é particular. Elas se distinguem de conceitos aplicáveis a muitos objetos. Intuições do espaço e do tempo são como grandes containers mentais. O espaço é único, o tempo é único, onde se dão as experiências. É algo como em Newton. Desenhando mentalmente um triângulo, vemos que ele tem 180 graus. E com isso construímos a nossa geometria euclidiana pela intuição do espaço e tempo. Construímos a priori. A Kant deriva as suas categorias de uma lista de formas de julgamento. Aqui está a lista das formas de julgamento. Se eu digo a rosa é vermelha, é um juízo que é singular, acho que é singular, é afirmativo, é categórico,
e assertórico, acho eu. E essa rosa vermelha instancia as categorias, que são aqueles conceitos fundamentais que nós usamos aplicando a intuição espaço-temporal ao que é dado, que são superconceitos de totalidade, realidade, inerência, subsistência e existência. Os conceitos em cada um dos juízos tem uma categoria. Para aplicar uma categoria a uma coisa empírica, nós precisamos de uma regra. Exemplo, categoria de causa e efeito, que é a priori necessária e estritamente universal. A regra é: um evento se sucede a outro segundo uma regra da natureza, segundo uma lei da natureza. Uma causação particular não é a priori, mas o princípio acima de que todo evento tem uma causa é a priori. Ou seja, o sistema de apreensão cognitiva da realidade sugerido por Kant é a priori. Ele tenta justificar esse a priori através de argumentos transcendentais. Argumentos transcendentais começam com o que seriam eles? Com uma proposição que é assumida sem discussão, e disso se seguem outras proposições. Em Kant, a proposição assumida é a de que nós temos experiências. E disso se seguem argumentos transcendentais para mostrar que essas experiências requerem certos conceitos e crenças, intuições do espaço e tempo e categorias. Como esses conceitos e crenças são condições das experiências, eles não resultam delas, sendo, portanto, a priori. Marys acredita que a forma do argumento transcendental é essa aí. Nós temos uma assunção, P, depois uma outra premissa de que P pressupõe que, portanto, disso aí nós podemos concluir que. Por exemplo, P nós temos experiência no espaço e no tempo, que temos a crença a priori de que os eventos se seguem uns aos outros no tempo de acordo com as leis da natureza, que é o princípio da causalidade. Então, para que nós tenhamos experiência no espaço e no tempo, nós precisamos do princípio da causalidade. Isso prova o princípio da causalidade, assumindo que nós temos experiência. Para Kant, crenças a priori são as que são justificadas independentemente da experiência. Por exemplo, nossas crenças matemáticas apelam só a nossas intuições inatas do espaço e do tempo. Por exemplo, 7 mais 5 é 12. Apela somente à nossa capacidade de contar no tempo. Também a ideia de que eventos se sucedem de acordo com leis da natureza. Lewis se perguntou se Kant alguma vez teve sonhos. Sonhos podem ser absurdos e não seguir leis. Mas por que o mundo externo não pode ser como um sonho? Isso seria absurdo. Por que ele não poderia ser absurdo e mesmo assim nós temos experiência dele? É um caso a pensar, embora talvez haja uma resposta kantiana para isso. O próprio Marys acha que o sentido de experiência em Kant é mais forte do que o que permitiria um mundo sem leis. Há problemas com Kant. Marys arrola alguns problemas tradicionais. Primeiro é de que a crítica deveria ser deduzida de um princípio único, como em Descartes, mas isso pode ser questionado facilmente. A segunda crítica é de que Kant diz coisas demais sobre o noumenon. Ele fala de nós, mas o eu que constrói o mundo não é fenomenal, mas noumênico. Portanto, sequer a categoria de unidade e pluralidade podem ser aplicadas. Isso significa que sequer sabemos se estamos falando de um ou de muitos eus. Então a fórmula kantiana, algo em geral x, trata o eu como uma coisa. Fichte e Schelling, com a intuição intelectual, Kant achava que a geometria e a teoria dos números eram disciplinas a priori, ambas aplicadas ao espaço e tempo, o que parece implausível. Hoje, matemáticos distinguem entre a matemática pura e aplicada. Matemática pura é sobre estruturas, e tanto faz se ela se aplica ao mundo real ou não.
E ela é necessária, porque é verdadeira em todos os mundos possíveis. Afinal de contas, não se aplica ao mundo real. Você põe ela em qualquer mundo, ela continua não sendo aplicada em nenhum mundo. Por isso ela é aplicável abstratamente em qualquer mundo. É simples. B. A matemática aplicada é sobre o mundo. Então, dele dependendo para ser verdadeira. 2 e 3 são 5. Como matemática aplicada se aplica ao nosso mundo, mas talvez não se aplique a um outro mundo possível em termos de matemática aplicada. Aritmética e geometria que Kant está considerando são aplicadas, porque ele assume a geometria euclidiana, que mais tarde foi demonstrada inadequada para o mundo físico. Para ele, essa é a geometria do mundo físico, como ele nos é fenomenalmente dado. E a teoria da relatividade mostra que não, mostra que se trata de uma geometria riemanniana. Em suma, para Kant nós temos intuições inatas do espaço e tempo, da substância, da causalidade, e crenças inatas como a crença no princípio da causalidade. Todo evento é causado segundo leis naturais. E o preço disso está na adoção de uma forma de antirrealismo.